Olá pessoal, bom dia. Nós iremos dar continuidade na aula de Física, certo? E a aula 2 que nós iremos trabalhar hoje é dilatação superficial, tá bom? Na aula 1 nós trabalhamos dilatação linear e vocês perceberam que a dilatação linear ela predomina uma única dimensão, no caso é o comprimento. E a dilatação superficial, ela vai predominar o quê? Vamos analisar aqui a definição que eu coloquei. Dilatação superficial é aquela em que predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a variação de área, ok? Nós vamos trabalhar a área de algum objeto, de algum material. Nesse caso aí, trabalharemos aí a dilatação superficial. Observe essa placa aqui de área inicial e temperatura inicial. Agora observe essa outra placa, aumentou, né? De área final e temperatura final. Justamente formou aqui, pessoal, surgiu aqui uma dilatação superficial que é o ΔS. E como é que eu faço para calcular esse ΔS? Essa dilatação superficial, né? A variação, não é isso? Para eu calcular esse ΔS, que ele é conhecido como dilatação, eu vou usar a seguinte fórmula. Nesse caso aqui, vai ser ΔS igual S0 vezes beta vezes ΔT. Quem é o ΔS? Dilatação superficial. Quem é o S0? A área inicial. Quem é essa letra grega que é o beta? É o coeficiente de dilatação superficial. E como é que eu faço para calcular esse coeficiente? Vou pegar o 2 multiplicado pelo alfa. O alfa é o coeficiente linear. Uma outra forma de calcular a área final, pessoal, eu vou usando essa relação matemática. E como é que eu faço para calcular essa área final? Vai ser a área inicial entre colchete, 1 mais o beta, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. E não se esqueçam que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo bem? Tranquilo? Vamos verificar aqui alguns exemplos resolvidos. Primeiro exercício. Um bloco retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. A temperatura de 20 graus Celsius, essa placa é colocada num ambiente cuja temperatura é 50 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 46 vezes 10 a menos 6. Na letra A, ele quer calcular a dilatação superficial da placa e a letra B, a área da placa nesse ambiente. Pessoal, tem certas situações que ele vai te dar a área inicial e vai dar o coeficiente de dilatação superficial. Em algumas outras situações, você tem que procurar essa área inicial, tem que calcular essa área inicial e calcular esse coeficiente de dilatação superficial. E como é que eu faço para calcular esse coeficiente? Uso essa relação. O coeficiente superficial é o dobro do linear. Ok? Vamos verificar aqui, pessoal. Lembrando que para me calcular a dilatação superficial, eu preciso encontrar, eu tenho que ter um problema, né? A área inicial, eu tenho que ter a variação de temperatura e eu tenho que ter um coeficiente para eu calcular a dilatação superficial. Agora eu te pergunto, ele te deu a área inicial? Não. O que ele te deu de informação? Um bloco retangular de largura 10 e comprimento 40. Se ele te der essa informação, eu posso encontrar a área inicial. E como é que eu faço para calcular a área inicial? A área inicial, pessoal, é a área desse bloco retangular, certinho? E como é que eu faço para calcular a área de um bloco retangular? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Nesse caso aqui, quem é o comprimento? 40. Quem é a largura? 10. Então, multiplicando 40 vezes 10 dá quanto? 400 centímetros quadrados. Pronto, já encontrei a área inicial, ok? A variação de temperatura será a temperatura final menos a temperatura inicial. No caso aqui é 20, né? 50 menos 20, 30, ok? E o coeficiente, ele já te deu ali, né? Que é 46 vezes 10 a menos 6. Pronto, pessoal, eu já tenho todas as informações que eu quero para poder encontrar a dilatação superficial, que vai ser a área inicial vezes o coeficiente vezes ΔT. Pessoal, em alguns livros
eles chamam aqui de S0, ΔS como A inicial, ΔA, mas é a mesma coisa. Agora vamos substituir aqui, ó. Qual é a área inicial? 400. Qual é o coeficiente? 46. Quem é a temperatura? 30. Tranquilo? Agora, multiplicando aqui, que eu já fiz os cálculos direitinho para facilitar a nossa vida, vai dar, multiplicando aqui, 4 vezes 46 vezes 3, deu 552. O que eu faço com esses dois zeros e esse daqui acrescento aqui, ó. Ok? E vou repetir 10 a menos 6. Agora você vai analisar aqui, né? Quantas cargas decimal tem aqui? 6 negativo. Vou andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 0,552. Então a vírgula que estava aqui no final, eu parar aqui no finalzinho, no início do número. Então, centímetros quadrados. Professor, esses cálculos eles é idênticos aos cálculos da aula passada. Não vai mudar, tá bom? Agora ele quer a área da placa desse ambiente. Como é que eu faço para calcular a área da placa? A área final, né? A área final quando a temperatura for 50 graus Celsius. Para calcular a área final, eu posso usar essa relação matemática, só que dá trabalho. O mais viável é o seguinte, toda vez que ele quer calcular a área final, pessoal, basta eu pegar a área inicial e multiplicar pela dilatação superficial. Muito fácil. Então, substituindo, a área inicial, quanto é? 400. A dilatação, 0,552. Pronto, ó. Somando aqui vai dar 400,552 o quê? Centímetros quadrados. Certinho? Tudo tranquilo? Vamos já dar início, continuar ali a R2. Voltando aqui, R2. Vamos lá. Um círculo de aço homogêneo de raio 10 cm e coeficiente de dilatação linear 1,2 vezes 10 a menos 5 tem sua temperatura alterada de 10 graus Celsius para 110 graus Celsius. O que ele quer? Calcule a dilatação superficial sofrida pelo círculo nessa variação de temperatura. Adote π igual a 3,14, né? Aproximadamente. Pessoal, ele quer novamente a dilatação superficial sofrida, né, pelo círculo, ok? Aí você tem que encontrar de novo essas mesmas informações. Vamos lá. Ele te deu a área inicial? Não, mas ele te deu uma informação. Ele fala sobre um círculo de aço homogêneo de raio 10 centímetros. Pessoal, a área inicial aí nada mais é do que a área desse círculo. Então, a área inicial é igual à área do círculo que ele te forneceu. Agora eu te pergunto, como é que eu calculo a área do círculo? Tem uma formulazinha, né? Π vezes R ao quadrado. Ah, professor, lembrei-se. Geometria plana, né? Substitui agora, quem é o π? 3,14. Quem é o raio? 10. Aqui, ó. Resolvendo essa continha, primeiro resolve a potência. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Quantos zero tem aqui? 2. Então, eu vou deslocar essa vírgula duas casas. 1, 2. 3,14 vezes 100 é 314 centímetros quadrados. Então, isso aqui é a área inicial. Ok? Então, a área inicial ela foi encontrada através da área do círculo, que foi a informação que ele te deu. Agora, vamos encontrar o ΔT, que é a variação de temperatura. Como é que eu faço para encontrar? Final menos a temperatura inicial. 110 menos 100. Vai dar quanto aqui? 100. 100 graus Celsius. Tudo tranquilo? O que falta agora? Ele te deu a dilatação linear. Eu tenho que encontrar a dilatação superficial. Como é que eu encontro a dilatação superficial? 2 vezes o alfa. Observa que na primeira questão ele já te deu essa dilatação. Ali não, eu tenho que encontrar. Então, quem é o alfa? 1,2. 1,2 elevado a menos 5, né? Então vai dar quanto aqui? 22,4 vezes 10 a menos 5.
Tranquilo? Pessoal, eu poderia andar uma casinha aqui, né? Tira essa vírgula. Andei uma casa negativa. Tem 5 negativo, com uma casa negativa aqui vai ficar menos 6. Então, o coeficiente de dilatação é menos 6. Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Então, eu já tenho todas as informações para calcular a dilatação superficial sofrida pelo ciclo. Então, como eu calculo? ΔS vai ser a área inicial, o coeficiente vezes a variação de temperatura. Vamos lá. Quem é a área inicial? 314. Quem é o coeficiente? 24 vezes 10 a menos 6. E quem é a temperatura? 100. Pronto, gente. Agora é só fazer conta. Multiplicando esse carinha aí, eu já fiz esse cálculo para facilitar a nossa vida, vai dar 7.536. 7.536. Ok? Só confere aí. 10 a menos 6. Certo? Aí eu preciso andar as casas decimais. Quantas casas decimais eu preciso andar, pessoal? Tudo tranquilo aí, direitinho, tudo certinho, né? Ali multiplicando ali vai dar 2 por 14, só conferir aqui. Opa. 2 vezes 2, tá certinho. E uma casa negativa aumentou ali, certo? 314 vezes 24 vai dar 7.536. Aí 10 a menos 6, quem é 10 ao quadrado, pessoal? 100 é 10 ao quadrado, né? Então deixa assim, né? Então vai ficar assim, ó, 7.536, 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. É isso? Aí, ó, quantas casas negativas tem aqui? Tem o quê? 4 casas negativas. Então vamos dar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Pronto. Se eu quisesse arredondar esse carinha aqui, ó, arredondaria para 7,75. Tudo bem? São continhas que envolvem multiplicação, base 10, notação científica, tem que dominar essa matemática básica, certo? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha aqui. R3. Vamos lá. Uma chapa quadrada de alumínio tem exatamente 1 metro de lado, quando está a temperatura de 10 graus Celsius. Quando essa chapa atinge a temperatura de 60 graus Celsius, verificou-se que sua área é de 1,0022 metros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então ele quer o quê? O coeficiente de dilatação linear. Então vamos verificar se ele te deu todas as informações que eu quero. Ele te deu a área inicial? Não. Mas eu posso encontrar a área inicial encontrando através ali da área do quadrado. Né? Ele é um quadrado, uma chapa quadrada de lado 1 metro. Então a área inicial vai ser a área desse quadrado. Ok? Então é igual à área desse quadrado. E como eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Quem é o lado ali? 1. Então 1 ao quadrado é 1 o quê? Metros quadrados. Pronto, já calculei a área inicial. O que mais que ele te deu? A temperatura, então a variação vai ser 60 menos 100, que é igual a 50. O que mais? Verificou-se que sua área é de 1,0022. Pessoal, isso aqui é a área final. Né? Se eu tenho a área final e a área inicial, eu posso encontrar a minha dilatação superficial. Como eu calculo a dilatação superficial? É a área final menos a área inicial. No caso aqui vai dar quanto? 1,0022 menos 1 vai dar 0,022 metros quadrados. Então, muita atenção aqui, pessoal. Isso aqui, ó, não é a dilatação superficial. Isso aqui já é a área final quando a temperatura era 60 graus Celsius. Para eu encontrar a dilatação superficial, vou pegar essa área final e diminuir pela área inicial que eu tenho. Ok? Agora é o seguinte. Para eu encontrar o alfa, eu preciso encontrar quem? O coeficiente de dilatação superficial. Então, vamos lá. Eu sei que o ΔS é a área final, o coeficiente vezes ΔT.
Ok? Vamos substituir. Quem é o ΔS? 0,022. Quem é a área inicial? Cadê? 1. Esse coeficiente eu tenho que encontrar. Quem é o ΔT? 50. Não é isso? 50 graus Celsius. Professor, mas eu poderia substituir ali o beta por 2A. Eu posso fazer isso? Posso, pessoal. Vamos fazer direto aqui? Quem é esse coeficiente aqui? 2 alfa. Porque eu quero encontrar esse carinha. Não é isso? Então, usando essa relação aqui, ó, o beta é 2 vezes o alfa. Então, já faz direto. Fica muito mais fácil. Então, 0,0022. Multiplicando aqui, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 50 vai dar quanto? 100. É isso? Se esse 100 está multiplicando, passa a dividir. Voltando para cá, para ficar mais fácil. Quanto que dá o alfa? E aí, pessoal? Se eu estou dividindo por 100, o que eu faço com essa vírgula aqui? Hein? Existem várias formas de resolver isso aqui, né? É isso? Quantas casas decimal tem aqui? Quantas casas decimal? Tem uma, duas, né? Se eu estou dividindo, eu vou pegar essa vírgula e andar para a direita ou para a esquerda, né? Então, tem que verificar isso aí. Uma outra forma de fazer isso aqui, pessoal, é colocar isso aqui em notação científica. 0,0022 é a mesma coisa que 22 vezes 10 a... Quantas casas decimal tem aqui? 1, 2, 3, 4. Quem é o 100? 10 ao quadrado. No caso aqui, menos 4, né? Desculpa, porque ele está no caso contrário. Certo? Agora vou fazer o seguinte, ó. Repete-se 22. Quanto é 10 a menos 4 sobre 10 ao quadrado? Repete a base e vou diminuir os expoentes. Menos 4 menos 2 vai dar quanto? Menos 6 graus Celsius a menos 1. Encontrei o coeficiente de dilatação linear desse material. Certinho? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, pessoal? É isso aí a aula de hoje, né? Sobre dilatação superficial. Espero que vocês tenham entendido essa parte. E até a próxima aula, né? A aula 3 será trabalhada a dilatação volumétrica. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.